Maravilha, maravilha! Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril de 2024, o ano do planejamento sucessório. E cá estou eu, 19 horas, dando início a mais uma live para tratar desse assunto quentíssimo que está aí na boca do povo. Dá boa noite aqui a rapaziada que está chegando, meu amigo Samuca, Samuel Lacerda, meu irmão, prazer ter você aqui. Você viu que eu entrei pro mundo das Big Trail também, né? Claro, sem abrir mão do ralão, porque sem o ralão não sou eu. Olha aí o Rafael Moraes chegando na área, o auditor dedicado, seja bem-vindo, meu irmão. Marcelo Coach. Você sabe que quando meu filho quer me dar uma zoada, ele fala que eu sou coach, né? Na internet e tal, é um barato. Boa noite aí a Marina, boa noite Avelar, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tributação 360, Thiago, galera, seja bem-vinda e tal. Julie, minha queridíssima Julie, fiquei tão feliz, Julie, que você disse que talvez possa encontrar com a gente lá em Balneário Camboriú no dia 7 de junho, para a gente fazer uma reunião dos nossos queridos do Globo da Morte. Bolívar, fiquei preocupado hoje que eu vi que você saiu de um grupo de alunos do EPS, não sei se foi sem querer, não sei se houve alguma coisa, mas eu não vi nada por ali. Boa noite, Vesque, Ana Laura, tudo bem? Galera, Marcelo Coach Empresarial, tá cheio de coach, o coach tá pegando aqui, hein? Galera, olha só, em primeiro lugar, eu quero saber de quem está aqui ao vivo comigo agora, quem assistiu os 3 encontros que nós tivemos essa semana. Depois eu te boto lá, Bolívar, me manda uma mensagem em inbox para eu te colocar lá de volta. Ô, Thiago, essa corrente no pulso não assusta os clientes, não? Aí, meu irmão, ó. É bom assustar cliente, rapaz, eu gosto de assustar cliente. Quem estava comigo ontem, nos 3 encontros, ontem não, essa semana, que terminou ontem, os 3 encontros do evento Projeto Holding. Quem é que estava ao vivo comigo nesses 3 dias, ou em 2 ou 1 desses 3 dias? O que vocês acharam daquele nosso bate-papo? Olha, o Gilson assistiu 2 dias, ou pegou e assistiu depois, né? O que vocês acharam daquele nosso bate-papo? Foi útil para vocês? Ó, o Rúmel aí, querido aluno, Ana Travasso e tal. Então, queria saber de vocês se vocês acham que esse nosso bate-papo nesses 3 dias foi bacana. Hoje eu fiquei tudo estrupiado. Olha só o professor de vocês se dando mal, galera, enquanto vocês dão a opinião de vocês. Meu voo de Brasília saía 12h30. Eu sempre pego esse voo de 12h30, porque caso eu encha a cara no dia anterior, eu consigo dormir até mais tarde. Mas quando eu acordo cedo, eu antecipo o voo no aplicativo e beleza. Aí eu antecipei meu voo para o voo de 8h30. Cheguei no aeroporto, meu irmão, o voo foi cancelado. E não tinha mais lugar no voo que eu tava de 12h30. Me jogaram para Congonhas. Rapaz, vocês não têm ideia do que eu passei hoje para chegar aqui. Cheguei em Congonhas. Meu voo de Congonhas para o Rio era 2 horas da tarde. Eu cheguei lá 11 horas. Corri para antecipar um voo para 11 horas. Quando eu cheguei, tinha 3 vagas, as 3 vagas eram 3 mulheres que estavam na minha frente, elas entraram e foram, eu não consegui ir. Eu falei, vou tentar antecipar então para o voo de 1 hora. Quando eu cheguei lá, a mulher, não, mas te botaram nesse voo que saiu agora, você deu no show. Eu, no show, meu irmão. Conclusão, hoje foi o fim do mundo para chegar em casa. E quando eu cheguei em casa, antes de eu começar o assunto da live, para a galera chegando, eu não cheguei em casa porque simplesmente rompeu um cabo da fornecedora de energia da concessionária e tá sem luz na minha casa. Então eu tive que vir ao escritório, que para mim é uma violência, diga-se de passagem, porque eu venho ao escritório uma vez ao mês na reunião mensal de equipe. Eu trabalho 100% de casa, eu prefiro. Mas foi bom que eu encontrei aqui o Eduardo, meu sócio responsável pela área tributária, bati um papo com ele e também falo com a galera aqui. Bom, a galera foi chegando aí, eu já posso começar aqui então o nosso bate-papo. Vocês me disseram aí que curtiram, assistiram aí, doutor professor Luiz Gustavo Coelho, meu amigo queridíssimo,
pessoa com quem eu dividi um dos momentos acadêmicos mais difíceis das nossas vidas, que foi o nosso mestrado, né, meu irmão? Só a gente sabe o que a gente passou ali no perrengue do mestrado. Mas vocês disseram aí que assistiram as 3 aulas do Projeto Holding, gostaram, fico feliz demais por isso, muito mesmo. E aí eu havia pedido, alguém tinha me pedido para falar sobre tributação em locação e venda de imóveis na Holding, e claro, não daria tempo para fazer isso ontem, ficou até extenso o nosso bate-papo de ontem, e aí na mesma hora eu falei, então tá bom, então eu quero faço uma live amanhã. Querem uma live? Galera, queremos uma live, então maravilha. Cá estou eu com essa live, que acaba sendo uma extensão do bate-papo que a gente teve ontem, né? Se você parar para pensar, é como se eu estivesse estendendo o evento Projeto Holding, mas aqui já não mais no estúdio, aqui no escritório, tomando minha coca e tal. Então é o que a gente vai fazer hoje. Para falar desse assunto, eu preciso dar um alerta a vocês. Nós não vamos falar inicialmente em reforma tributária. Porque hoje, nos grupos de planejamento, tava um barata voa da porra. A rapaziada, não, porque vai aumentar o imposto na holding e tal. Não é que eu não vá comentar um pouco sobre isso. Jorginho dos trades, meu irmão, aí, ó, esse é brabo dos trades, meu irmão. Raiz. Então, não é que eu não vá fazer comentários rapidamente sobre a questão da reforma tributária. Mas entendam o seguinte, a gente tem a apresentação ontem de um texto para regulamentação dos impostos atinentes à reforma. Isso vai impactar em tudo e a gente não tem todos os elementos ainda para que essas opiniões possam ser 100% dadas. O que a gente tem, por enquanto, são especulações. Óbvio, já está aprovada a reforma, já vai passar, mas existem algumas coisas que ainda vão ser tratadas e que podem fazer muita diferença em relação a isso. O que eu posso afirmar, o que eu posso afirmar para vocês as vantagens tributárias para alocação e compra e venda que nós temos na holding hoje não serão as mesmas após a reforma. Isso eu posso afirmar. Daí a dizer que vai ser desinteressante ter imóveis na holding absolutamente, cuidado, essa é uma afirmativa perigosa. Nós não podemos afirmar, por hora, por enquanto, que vai se tornar desinteressante ter os imóveis alugados ou vendidos na holding. Pelo contrário, se você quiser que eu antecipe uma opinião antes de eu falar da situação atual, o que eu posso dizer a vocês aqui o mais provável é que a gente tenha uma situação tributária para imóveis na holding semelhante à situação tributária que a gente tem para pessoa física, ou que será para pessoa física, porque isso também vai gerar alterações. Porque um dos grandes objetivos da reforma é evitar as distorções que existem. Porque, gente, uma coisa olha, o sistema é assim para todo mundo, então cada um pode usar o sistema dentro da legalidade como bem entender. Eu estou usando e eu pago menos imposto do que uma pessoa que, por exemplo, tem carteira assinada. Porque eu estou usando o sistema em meu favor sem nenhuma ilicitude. Outra coisa é eu achar que o sistema é justo. E aí eu queria que vocês refletissem sobre isso, tá? Uma coisa, eu gostaria de pagar menos imposto. Eu, no sistema atual, pago menos imposto por ter empresa e não alugar na física. Ou porque eu dou aula por uma empresa e não dou aula como pessoa física. Porque o sistema me permite isso. Isso é uma coisa. E beleza, sim, eu estou jogando o jogo by the book, com o manual no sovaco. Agora, vamos ser sinceros. Daí a gente achar que esse sistema é um sistema que se mostra justo, pô, meu irmão, é outra história. Então, entenderam a provocação que eu estou fazendo para vocês? Assim, o que eu estou provocando em vocês em relação a isso? Eu não quero imaginar que a gente, só porque é bom pra gente o sistema e a gente acha bacana como
que a gente acredite piamente que há justiça no sistema. Não, nós não temos justiça tributária no Brasil. Pablo é o pior professor do mundo, porque, ele tá falando de planejamento, vai aumentar o imposto do meu cliente de holding e ele tá achando legal. Não tô achando legal porra nenhuma, não tô achando legal. Eu tô te dizendo só uma coisa, no sistema atual é assim, a gente joga o jogo assim. Mas daí a eu afirmar que esse sistema é isonômico, palhaçada. Agora a gente vai falar de como é a tributação imobiliária nas holdings hoje, no sistema atual, que é um sistema que tem pelo menos mais 2 anos de vida pela frente e a gente tem que aprender como é, até para aprender a se adaptar. Antes eu queria saber quem é que já fez a inscrição no EPS. Quem já fez a inscrição no EPS ainda? Já fez, perdão, a inscrição no EPS, que foi aberta ontem, a matrícula para Engenharia do Planejamento Sucessório. Quem já está inscrito? Me diz aí, quero saber quem já está inscrito. E quem ainda não está inscrito e quer se inscrever ou está pensando em se inscrever, está em dúvida e tal. Ali eu estou vendo a galera que já entrou. A Marília, Jéssica ou Gessi, não sei, Ana Laura. E quem tá pensando em se inscrever e não se inscrever, não escreve, tô pensando, mas tô com dúvida e tal. Ansiosa, disse aí, a Sandy Campos, né? A Maria dizendo que se inscreveu logo cedo para poder pegar lá os bônus iniciais. O Marcelo, que é da turma 2023. Muito bom, hein, galera? O Gilson tá pensando em se inscrever. Muito bom, muito legal, muito legal. Vamos lá, deixa eu dar uma dica aqui. Aqueles que não se inscreveram, as matrículas vão ficar abertas até a próxima terça-feira, tá? Mas hoje a gente vai ter a aula inaugural de boas-vindas, onde eu vou dar as dicas de como vocês vão aproveitar o curso. Eu vou explicar como vai ser a dinâmica do curso e como você vai tirar 100% de proveito do curso. Essa aula vai acontecer hoje quando eu acabar a live, às 20 horas. Eu vou abrir essa aula ao vivo daqui, do jeito que eu estou aqui, só que pelo Zoom. Então, só para os alunos que estão inscritos. Porque na quarta que vem já começa o módulo de holding, né? Com as aulas ao vivo. Ao vivo. E aí o Celso Antônio já se inscreveu e já fez os 2 módulos. Você já concluiu, Celso, os módulos 1 e 2 gravados? Rapaz, isso aqui é fome, meu irmão. Isso aqui é fome. Posso dar uma notícia boa para vocês que já se inscreveram e para vocês que ainda não se inscreveram? Posso dar uma notícia? Que eu não dei ontem. Material é bizarro de bom. Obrigado e organizado. Obrigado, Paty. Obrigado. Julie tá comigo desde 2021, né? Posso dar notícia, Julie? Essa notícia que eu vou dar vale para você, tá? Vale para os ex-alunos também, porque eu vou acrescentar lá. Eu acabei de fechar, eu já sabia disso ontem, eu só não tinha liberado. Eu acabei de fechar, presta atenção, 2 novos módulos de rural. Essa bolinha não sou eu que faço, eu não sei tirar essa bolinha, me perdoem, ela aparece quando eu faço certos movimentos. 2 módulos, a gente vai ter 2 semanas de rural. A semana do Agro 1 e a semana do Agro 2. Isso é uma novidade. Vocês me ouviram falar isso ontem na terceira aula do Projeto Holding? Não me ouviram falar isso, né? Eu estava aguardando isso para apresentar como o que a gente chama de over-delivery, que é entregar mais do que ofertou. A gente vai ter, na semana do dia 7 de maio, 4 aulas com Elielton, que é o cara que dá o módulo de holding rural. A gente vai ter 4 aulas com ele. Na semana 1, semana do Agro 1, para falar sobre fundo rural. E na semana seguinte, a gente vai ter a semana do Agro 2, com Elielton, para falar da tributação da pessoa física do empresário rural. E isso eu não tinha falado ontem. São 8 aulas ao vivo que vão ficar gravadas. Só sobre atividade rural para vocês com o Elielton, que é especialista nisso. Estou trazendo informação só porque quem está com dúvida aí, não sei se eu vou fazer e tal.
já entra logo, mete a porrada, porque quando acabar essa live eu já vou fazer a primeira aula ao vivo. Quem não fez a inscrição, só sapecar aí o eu quero. Essa aula do agro eu vou liberar, Zé, para todas as turmas, cara. Eu vou fazer isso, eu não tenho o menor problema com isso. Difundir o conteúdo aí. No EPS, exatamente, no EPS, tá? No EPS. Então vamos lá, vamos trabalhar o tema de hoje. Quem não fez a inscrição ainda, sapeca o eu quero. E vamos em frente. Quem aqui já ouviu alguém dizer na internet que a locação de imóvel na pessoa física no Brasil é muito mais cara que na holding? Pessoas que dizem e afirmam expressamente, dizendo o seguinte: não, quem aluga imóvel na pessoa física é maluco, paga 27,5% de imposto de renda. E tem que alugar na holding, que vai ser mais barato, né? Olha o Marcelo aí, ó, ele já ouviu isso e tal. Volta e meia aparece alguém aqui no meu feed, o Gilson aí também, ó, dizendo: não alugue imóvel na pessoa. Se você tem um imóvel alugado, olha lá, hein? Se você tem um imóvel alugado, que você já para, tá perdendo dinheiro, tá alugando na pessoa física, tá pagando 27,5% de imposto de renda e tal, não sei o que, lá. A gente já ouviu isso um bocado de vezes, né? Então, agora é a hora da gente desmistificar um pouco disso. Ó, o Rumo, eu tenho de tudo na rede. É um zoológico, meu irmão. A internet é um zoológico. Vamos desmistificar isso. Vamos tratar isso de um jeito mais técnico. Vamos mostrar o seguinte: há alguma verdade nisso, mas essa não é uma verdade absoluta. Aliás, como nenhuma verdade deve ser tratada como absoluta de um modo geral. Vamos explicar... falar até para falar. Então, vamos explicar isso de maneira consciente e coerente. A pessoa física que recebe renda tributável, porque existe rentabilidade tributável, existe rentabilidade não tributável. No Brasil, hoje, no atual sistema, por exemplo, dividendos não são tributáveis. São rendimentos, mas não são tributáveis. Então, quando o SMGA, o meu escritório, tá aqui, tá aqui, ó, o SMGA, tá aqui. Ao contrário, porque é a câmera de frente. Quando o SMGA me paga lá dividendos, isso não é tributável na minha pessoa física. Maravilha. Quando a EFI me paga dividendos, isso não é tributado na minha pessoa física. É rendimento, mas é um rendimento com isenção, por previsão expressa. Até porque, se não houvesse a previsão de isenção, seria tributável. Porque a regra geral é tributar os rendimentos. Mas eu tenho rendimentos que são tributáveis. Então, o meu prolabore como administrador do SMGA é tributado. O meu prolabore como administrador da Duas Rodas é tributado. O meu prolabore como administrador do IBDN é tributado. O meu prolabore como administrador da EFI é tributado. Então, de cada empresa da qual eu sou sócio e exerço a administração, eu tenho tributação. Eu sou tributado. Porque são receitas tributáveis. Na pessoa física, no Brasil hoje, nós temos uma alíquota de imposto de renda para rendas tributáveis que chega a até 27,5%. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça é que existe uma palavrinha chamada até. Até 27,5%. Até. Então, o que você não pode fazer? Qual é a gafe que você não pode cometer? Você não pode cometer a gafe de simplesmente dizer por aí que a tributação de locação na pessoa física é de 27,5%. Ah, se você aluga um imóvel que você tem uma renda lá de R$1.000, você paga R$275 de imposto. Isso não é verdade. Porque é até 27,5%. A gente tem faixa de isenção. E mais do que ter faixa de isenção, a gente tem a dedutibilidade das despesas. Então, por exemplo, eu concluí no final de semana o meu imposto de renda. No domingo, eu até comentei isso, né, nas aulas dessa semana do Projeto Holding.
Eu fui lá fazer minha declaração de imposto de renda, aí eu botei lá, ó, meu dependente, o Lucas, despesa de plano de saúde meu, do Lucas, da mãe dele, despesa de educação do Lucas, despesas médicas dele e minha. Todas são despesas dedutíveis. O que significa isso? Parte daquela despesa, não necessariamente 100% dela, gera um abatimento da base de cálculo do imposto. Por exemplo, no EPS, eu tenho lá um módulo que trata de outras ferramentas de planejamento sem ser holding. E eu falo de previdência, PGBL e VGBL. Eu explico, olha, o PGBL, não gosto dele para planejamento, mas ele tem uma vantagem. O que você investe no PGBL, que você faz lá de guarda no PGBL, gera uma dedução no teu imposto de renda, uma dedução parcial e tal. Então, quando você vai ver o quanto o sujeito efetivamente paga de imposto de renda quando ele aluga imóveis como pessoa física, você não vai encontrar ninguém pagando 27,5%. Ninguém. No final do dia, ninguém. Por isso que a gente chama a declaração de ajuste anual. Você pode até, durante o ano, o cliente pode ter lá, recebeu o aluguel, pegou o carnê-leão e recolheu. Mas quando chegar o período de declaração de imposto de renda, do que a gente chama de ajuste anual, a gente vai levantar efetivamente quanto o cara tinha que ter pago. E muitas vezes ele tem restituição de imposto de renda. Porque eu tenho lá as despesas. E aí, o Medrado colocou aí, ó, você tem que fazer a simulação. Você pode pegar a declaração do cara, a última, pega a declaração dele, que você vai ver. Lá no final tem quanto ele pagou de imposto. E tem uma informação sobre a alíquota efetiva. Então, efetivamente, dos rendimentos tributáveis dele, considerando o valor dos rendimentos e o valor dos dedutíveis, quanto efetivamente aquele sujeito pagou de imposto de renda na alocação. O que significa isso? Significa que a pessoa que acha, e o pior, a pessoa que vende holding, planejamento tributário e holding, com a falácia de que a pessoa física paga caríssimo na tributação da locação, que ela paga 27,5% e tal, isso é uma mentira. E uma das premissas para você ser meu aluno do EPS é que você não seja um mentiroso. Tá entendendo? Eu falei isso ontem, lembra? Quem estava ontem comigo no Projeto Hold, na aula ao vivo, quem não assistiu tá no YouTube, eu falei isso. Eu não quero ninguém vendendo planejamento mentindo. Então, qual é o macete que eu dou? E eu vou dar a dica agora, quem nunca fez isso vai fazer. Vai entrar no Google, não precisa ser agora durante a live, pode ser quando acabar a live, evidentemente. Quando acabar a live, você vai entrar no Google. Pois é, boleiro, cheio de Pinóquio. Eu que tenho nariz grande, hein, cara? E tá cheio de Pinóquio no mercado, eu que tenho esse narigão aqui. Vai entrar no Google e vai digitar simulador do imposto de renda. No Google, simulador do imposto de renda da Receita Federal. Vai aparecer para você um link para um site da Receita que tem um simulador de imposto de renda, literalmente. E você vai lá simular. Tem uma live que eu fiz no meu estúdio, em casa, onde eu fiz uma live aula, onde eu botei isso inclusive na tela que tem atrás de mim no estúdio. Como eu disse, hoje quando eu cheguei de viagem em Brasília, meu condomínio estava totalmente sem luz, porque rompeu um cabo de energia lá, então eu vim para o escritório, estou no escritório aqui. Então, se você jogar lá, como eu fiz nessa aula que eu dei, a live aula, né? Quando eu faço live aula é quando eu boto tela, boto slide pra galera e tal. Nessa live aula que eu fiz uma simulação. Eu peguei um ser humaninho, fictício, um ser humaninho, e coloquei para ele uma renda locatícia mensal de 10 mil. Então um cabra que ganha lá 120 mil por mês, por ano, de locação. 10 mil por mês, 120 mil por ano.
E coloquei lá o cara com 2 filhos, esse ser humaninho fictício, com 2 filhos, em idade escolar, pagando plano de saúde. Pronto. De lá, a gente faz a conta, bota a dedução e chuta quanto deu a alíquota efetiva desse ser humaninho fictício que eu criei para fazer a simulação. Chuta quanto deu a alíquota efetiva. Deu menos de 11%. Deu 10 e pouquinho por cento. Um ser humaninho que ganha 10 mil por mês de locação, não tem outras rendas tributáveis, esse meu ser humaninho criado, não tem outras rendas tributáveis, e tem 2 filhos pagando escola e plano de saúde. Aí eu pergunto, será que para ele a tributação da locação da pessoa física está cara? Você sabe quanto é, no sistema atual, a tributação da locação na pessoa jurídica? Na pessoa jurídica, pessoal, numa holding, a tributação da locação, quando ela tem objeto de administração de bens imóveis próprios, tem que ter objeto de administração de bens imóveis próprios. Quando ela tem o objeto de administração de bens imóveis próprios, ela vai ter a tributação entre 11,33% e 14,53%. 11,33% e 14,53%. Se o cara está tendo uma renda locatícia de 10 mil por mês e tem 2 filhos, pagando escola e plano de saúde, dele e dos filhos, a alíquota efetiva dele está menos de 11%. E tem mais uma coisa que eu nem botei nesse dia que eu fiz a simulação, eu esqueci de botar e vou falar. A pessoa física pode deduzir, se houver intermediação de uma administradora. Sabe quando você contrata uma administradora para alugar teu imóvel, que ela manda o boleto e tal, mas você paga lá 7%, 10%? Isso também é dedutível da pessoa física. O que significa que esse cara teria uma alíquota ainda menor, uma alíquota que seria ali de 10%. Se esse cara monta uma holding para alugar esses imóveis que ele tem, e ele tem uma renda locatícia de 120 mil por ano, 10 mil por mês, ele vai pagar mais imposto do que ele paga como pessoa física. Ah, Pablo, então a holding para ele não vale a pena. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu não disse isso. Porque existem outros motivos que podem levar a ser interessante fazer a holding dele. Pode ser, por exemplo, de acordo com a aula que a gente teve ontem, que eu consiga gerar uma baita economia de TCMD na passagem de cotas e que seja tão grande que mesmo que ele pague um pouquinho mais de imposto na locação mês a mês, ao longo do tempo, terá valido a pena, porque ele gastou menos imposto para passar as cotas para os filhos e tal. Aí uma coisa ponderou a outra, uma coisa sopesou na outra, uma coisa compensou a outra. Pode ser que valha a pena fazer isso porque ele faz uma melhor organização de gestão patrimonial. Por exemplo, eu tenho um irmão incapaz, interdito, porque tem uma deficiência de origem. Uma síndrome congênita, o Rafael, que a gente se diverte muito, meu pai, eu, minha família toda, a gente se diverte um bocado com a nossa relação com meu irmão, que é muito maravilhosa, enquanto as pessoas ficam se incomodando com supostas piadas ofensivas, minha família está lá lindamente, por exemplo, se divertindo um bocado, meu pai levando meu irmão para show, que ele adora ver um show de pagode, meu irmão é brega pra caramba, e a gente se diverte muito com isso. Só que, cara, se o meu irmão e eu herdamos algum ou alguns imóveis dos meus pais e a gente precisa vender esses imóveis em algum momento, ferrou. Porque é muito difícil vender imóvel de incapazes, seja por incapacidade por menoridade, criança, seja incapacidade por alguma deficiência mental. E aí, nesse caso, a holding é uma ferramenta maravilhosa, porque aí eu tenho os imóveis pertencentes à holding, é ela quem vende, não importa que os sócios sejam incapazes. Olha só que interessante. Então, não é apenas a questão tributária na locação que vai definir se convém ou não convém fazer. O que eu estou dizendo para vocês é,
Se vocês se acham honestos, se vocês devotam alguma qualidade ética para a memória dos seus pais já falecidos, ou para os seus pais vivos, eu gosto muito de falar isso assim, tem certas coisas que, meu irmão, eu só faço porque eu posso falar com a minha mãe, porque senão eu tenho vergonha. Se você tem a preocupação ética com os seus clientes, com as pessoas que estão seguindo você nas redes sociais e você vendendo planejamento, não afirme que a alocação na pessoa física é sempre mais cara tributariamente que na pessoa jurídica. Porque você será um mentiroso se você afirmar isso. Definitivamente. Definitivamente. Não afirme que a tributação da alocação da pessoa física é 27,5%. Porque não é. Eu tenho clientes que têm renda locatícia mensal de mais de 80 mil, variando entre 80 e 100, dependendo da situação. Que já é uma pessoa que não tem filhos incapazes, não paga pensão para ninguém, só tem o plano de saúde dele, ou seja, pouca despesa dedutível, pouca despesa. E mesmo assim a alíquota efetiva dele está 22%. Estava, porque no caso dele eu fiz a holding, valeu a pena. Mas não estava 27,5% a alíquota efetiva. Estão entendendo esse papo sobre o que eu estou dizendo? A alíquota efetiva, galera, sim ou não? Estão entendendo? Ou a Paula colocou assim, mas tem a curatela. Tem, meu irmão, é curatelado. Mas ele é o incapaz. Só há a possibilidade de vender bens imóveis do curatelado com autorização judicial. É um inferno. É muito, 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 muito chato. Se alguém já teve essa experiência, sabe a dificuldade que é. Então, do ponto de vista ético, eu não posso afirmar que a tributação da alocação da pessoa física é sempre mais cara que a pessoa jurídica. Mas ela pode ser mais barata na pessoa jurídica? Pode. Só que eu vou simular. E se não for mais barata, não vale a pena fazer a holding? Não é isso que eu estou dizendo, eu vou só pesar os outros fatores. Eu vou olhar o cenário como um todo. Eu só não vou enganar os outros, pô. Eu não vou enganar o meu cliente, eu não vou enganar o meu potencial cliente, né? o meu prospect para um planejamento sucessório. Isso eu não posso fazer. Isso não é fair. Beleza, galera? Sim ou não? Foi o que eu falei com vocês ontem, no projeto hoje, cara. A gente tem que ser honesto com o planejamento. Não pode ser desonesto, tá? Maravilha. Então tenho vocês comigo. Vou lembrar vocês, para quem foi chegando aí, as inscrições para o curso A Engenharia do Planejamento Sucessório, turma 2024-1, foram abertas ontem. Vão ficar abertas até a terça-feira. Na quarta já começam as aulas ao vivo, na semana que vem. Os 2 módulos iniciais de introdução já estão disponíveis. Tem vários que já assistiram. Eu vi até gente falando aqui que já até assistiu, meu irmão. Vocês são bons. Gosto assim. Quem não se inscreveu e quiser saber tudo sobre, sapeca um eu quero aí no comentário que você vai receber informações. E uma informação que eu não dei ontem, dei hoje, é que eu soltei uma novidade, que a gente vai ter 2 semanas do Rural. A semana do Agro 1 e a semana do Agro 2. A semana do Agro 1 do dia 7 ao dia 10 e a semana do Agro 2 do dia 14 ao 17, deixa eu ver se eu estou chutando certo, que é de terça a sexta, é isso mesmo. De 7 a 10 a semana do Agro 1 e de 14 a 17 a semana do Agro 2. Além de tudo que eu já tinha falado com vocês ontem sobre o curso, e isso acho que nem está ainda no site, tá? Porque esse é um bônus novidade que veio aqui, tá? A Marina perguntou o seguinte, a gente faz isso no GCAP e tal? Não, Marina. No GCAP vai ser o outro passo que eu vou falar sobre venda. Esse a gente faz no simulador de imposto de renda da Receita, que você pode acessar, né, por link, facilmente aí no Google. É só escrever lá, simulador de imposto de renda da Receita Federal, você vai chegar bem na informação lá. Maravilha. Agora vamos falar de outro assunto, que é a compra e venda de imóveis. Como é que funciona a tributação na compra e venda de imóveis, pessoa física? Compra e venda de imóveis, pessoa física, é tributada no ganho de capital. O que é o ganho de capital? Simples de entender.
custo de aquisição, é o quanto eu paguei pelo imóvel, versus preço de venda, por quanto eu estou vendendo. Meu custo de aquisição foi 100 mil, o meu preço de venda é 1 milhão, eu estou lucrando 900 mil. Para explicar, primeira etapa para entender o ganho de capital na compra e venda de imóveis de pessoa física. Então eu tenho lá a diferença entre o custo de aquisição e o preço de venda, tá? Em cima desse ganho de capital, que a gente ouve muito o apelido de lucro imobiliário, tá? Em cima desse ganho de capital, a gente vai aplicar uma alíquota de imposto de renda que vai oscilar de 15% a 22,5%. Então, se eu tiver um imóvel de custo aquisitivo de 100 mil e preço de venda de 1 milhão, eu tenho um ganho de capital de 900 sobre o que vai ter uma alíquota de 15%. Conforme esse ganho de capital é maior é a alíquota, que vai até 22,5%. Nesse caso, pessoal, a primeira faixa, que é a faixa de 15%, ela é bem extensa. Ganhos de capital de até 5 milhões estão na alíquota de 15%. Então, boa parte dos nossos clientes que vendem imóveis na pessoa física vão ficar dentro dessa faixa dos 15%, porque dentro dela cabem ganhos de até 5 milhões de reais. Comentários a mais. Primeiro comentário a mais. Você não pode vir trazendo esse valor do imóvel atualizado ano a ano. Você não pode atualizar, fazer correção monetária. Você não pode. O valor fica lá estático, chapado. O que pode fazer é, havendo benfeitorias, você acrescenta o valor na declaração de imposto de renda. Então, por exemplo, ano passado eu fiz obra na minha casa. Vou te contar um negócio, é uma constante. Eu gosto de uma obrinha. Você não tem ideia como é que eu gosto de uma obrinha. Ficou de maluco. Daniele fala, parece que lá em casa moramos Daniele, Lucas e eu, sendo que o Lucas uma semana sim, uma semana não, porque tem a semana da mãe. Então moram 2,5 pessoas na casa. Daniele fala, essa casa parece que eu acordo todo dia, tem um montão de gente morando, que é um montão de prestador, pedreiro, não sei o quê. Eu realmente gosto desse troço. Eu sou bem doidinho com isso. Então, ano passado, as always, eu fiz obra lá em casa. Então, quando eu fui fazer minha declaração de imposto de renda domingo, eu tenho uma planilha da obra. Lá a obra nunca termina, esquece. A gente é que acaba com ela, desiste dela. Eu tenho uma planilha de obra, Excel, com todas as notas fiscais e tal, escaneados numa pasta. Eu pego o valor da planilha, eu vou lá na declaração de imposto de renda e boto lá. Valor do imóvel X, somo mais tantos mil, e eu boto lá na declaração, olha, o valor do imóvel cuja aquisição é tanto, obras no exercício, 420 e tantos mil reais, o valor somado agora dá tanto, eu boto lá o valor do meu imóvel. Então, quando eu for vender esse imóvel, houve um acréscimo no custo de aquisição. Entenderam a lógica? Entenderam? Eu não estou mudando o valor do imóvel, eu estou pagando mais por ele. Como pagando mais? Porque eu estou investindo nele. Eu estou aumentando o custo de aquisição. Então, as pessoas às vezes esquecem disso. Tem que ficar atento. Fez obra, guarda o recibo e faz uma planilha. No exercício seguinte, você vai lá e acrescenta o custo de aquisição. Quando você for vender, o custo de aquisição é maior, está mais perto do preço de venda. Estão comigo, galera? Sim ou não? Todo mundo beleza comigo? Tá? Sempre assim, Cereja. A gente lança sempre na declaração desse ano os acrescidos do ano passado. Então, por exemplo, despesas que eu fiz em janeiro desse ano, eu não lanço nessa declaração. Eu lanço o que foi acontecido de janeiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado. O que eu despendi de obra de 1º de janeiro para cá, eu estou guardando em outra planilha. Quando chegar no ano que vem,
eu vou lá e sapeco a informação. Maravilha. Muito bem. Beleza. Outra informação importante, além de você poder trazer uma valoração no custo de aquisição por acrescidos, por acréscimo, é a possibilidade de você diminuir a base de cálculo do imposto. Preste atenção agora, por favor. Diminuir a base de cálculo. Como é que você diminui a base de cálculo? Exemplo, você vendeu o imóvel, você pagou um corretor de imóveis. O corretor cobrou lá 5% do preço de venda. Lá no GCAP, você pode colocar lá a despesa com o corretor. Aí você bota a despesa com o corretor, isso vai reduzir a base de cálculo. Você tem a dedutibilidade da despesa com a corretagem, se e quando houver. Outra coisa que também influencia, continua comigo. Quando o bem foi adquirido? Quando? Por quê? Quanto mais antiga a aquisição dessa pessoa que está aqui, do Pablo. Porque, por exemplo, a casa dos meus pais foi comprada há, acho que 12 anos, se eu não estiver enganado. Mas em 2015, eles doaram para mim. Então, a minha época aquisitiva é 2015. Não, mas meu pai tem essa casa desde 2001. Eu sei, meu filho, mas se ele doou para você, a sua aquisição, ainda que por doação ou herança, foi naquele momento em que foi feita a doação, ou naquele momento que foi feita a sucessão causa-morte, que abriu a sucessão. Então, quanto mais antiga a data aquisitiva, você pode ter maiores redutores da base de cálculo. Existem leis que tratam disso, diferentes leis que tratam disso, de acordo com certos marcos históricos temporais. Você não precisa decorar isso, não precisa ficar desesperado, não precisa fazer nada. Você vai baixar um aplicativo da Receita chamado GCAP. G de gato, C-A-P. GCAP. De ganho de capital. GCAP. Se você digitar GCAP no Google, vai ter lá a opção de download da Receita Federal. Recomendo que vocês, depois da live, claro, aqueles que não compraram ainda o EPS, primeiro comprem o EPS e depois façam o que eu vou dizer, baixem o aplicativo do GCAP e se divirtam um pouquinho fazendo simulações. É muito legal porque você vai pegando aquela habilidade com o sistema, vai entendendo a dinâmica do sistema. Então você tem essas possibilidades de dedução em razão do tempo. Dependendo da época aquisitiva, pode ser que o custo tributário seja zero no ganho de capital. Zero, pode chegar a zero. E aí, beleza. Outra coisa da pessoa física que não se pode esquecer. Se você vende um imóvel para comprar outro, na pessoa física, em até 6 meses, e você aplica o preço de venda na compra do novo imóvel, você fica isento do ganho de capital. Tem algumas regrinhas, porque pode ter valor maior e tal, mas para um resumão aqui do nosso bate-papo, se eu estou vendendo na física e vou comprar na física, e eu vou fazer isso no interregno de 6 meses, eu fico então isento do ganho de capital. Então, maravilha, é uma possibilidade. Então, todo mundo pegou a matéria? Vendeu imóvel na pessoa física. Quanto é que eu pago? Eu pago em cima do preço que eu vendi? Não, você não paga em cima do preço que você vendeu. Você paga na distância entre o valor histórico e o preço de venda, que a gente chama de custo de aquisição e o preço de venda. E aí você vai calcular lá a alíquota que vai oscilar de 15 a 22,5 e você tem alguns fatores que podem gerar dedução nesse valor. Maravilha.
E a pessoa física, jurídica que vende o imóvel. Agora que são elas, presta atenção. Agora que são elas. Se você vende um imóvel na pessoa jurídica, primeira coisa que você vai observar é a que título você está vendendo aquele imóvel. E isso tem a ver com a classificação do imóvel. Repare uma coisa, eu estou aqui bebendo essa Coca-Cola. Se eu tenho um escritório de advocacia, como eu tenho, meu SMGA que está ali, e eu compro essa Coca-Cola, eu estou comprando essa Coca-Cola para ser vendida pelo escritório de advocacia? E a resposta é óbvia, não. Evidentemente que não. Então, essa Coca-Cola não entra no estoque do meu escritório de advocacia. Aliás, um escritório de advocacia não tem estoque para venda, porque a gente só pode prestar serviço de advocacia e ponto. Se eu tenho no SMGA um automóvel, eu compro um carro pro SMGA, eu compro um carro, esse automóvel não vai para o estoque, porque o SMGA não vende carro, ele vai para o meu ativo imobilizado. O que vai acontecer se eu tiver um bem no meu ativo imobilizado, ou seja, não é um bem que foi comprado para ser revendido, é um bem de uso. O que vai acontecer quando eu vender esse bem? Em regra, eu vou tributar na mesma lógica da pessoa física. Eu vou tributar o ganho de capital. Então, eu comprei um imóvel, ele é sede da minha empresa, eu estou com ele na minha empresa já há 20 anos, mas agora eu vou vender esse imóvel para mudar para o maior ou para o menor, não importa, eu vou vender esse imóvel. Esse imóvel nunca esteve no meu estoque, não foi um bem que eu comprei para vender, é um bem que eu comprei para ficar, mas agora eu vou vender. Aí eu vou pegar o custo de aquisição, vou pegar o preço de venda, vou tirar a diferença entre o custo de aquisição e o preço de venda e vou tributar na pessoa jurídica o ganho de capital. Ah, Pablo, então é igual na pessoa física. É igual, mas não é. Porque na pessoa física a alíquota é de quanto, hein? 15 a 22,5. E eu ainda tenho uma porrada de dedutibilidade possível, especialmente a temporal. Na jurídica, isso bate 34% de custo tributário na pessoa jurídica. Não fale que é IR, é porque é 15% de imposto de renda, 10% de adicional do imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, que chega a um custo tributário de 34% da diferença entre o custo de aquisição e o preço de venda. Aí ficou ruim, né? Aí doeu, não doeu o bolso? O que vocês acham? O que vocês acharam disso? Doeu o bolso? Sim ou não? Eu pego. Quanto minha empresa pagou por esse bem? 100 mil. Comprou para revender? Não, comprou para ela. Mas vai vender. Por quanto? 1 milhão. Ganho de capital, 900 mil. Se fosse da pessoa física, eu ia pagar 15% em cima de 900 mil. E ainda ia poder deduzir algumas coisas. E na jurídica, eu vou pagar também só 900 mil. Só que não serão 15%, serão 34%. Porque é 15% de imposto de renda, 10% de adicional de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Porra, dói pra caceta. Então, eu tô aqui, por exemplo, enquanto eu falo com vocês, eu tô com um contador de um projeto meu de Brasília que pegou
porra de uma holding que eu acabei de criar para o cliente com uma dúzia de imóveis em que quase todos são para locação e botou a porra dos imóveis no ativo imobilizado. Se o cliente vai querer vender um ou outro daqui a pouco, especialmente quando os pais morrerem. E o cara está aqui tentando insistir que está certo. E eu estou aqui, eu vou ter que acabar a live, eu ainda vou ter que dar aula de abertura do EPS, turma nova. Aliás, quem não fez a matrícula, meu irmão? Joga o eu quero aí para receber o link, porque 8 horas tem a primeira aula ao vivo, que é a aula inaugural. E ainda tem as questões que envolvem depreciação, mas as questões que envolvem depreciação importam efetivamente com um reflexo tributário no lucro real. Tem inclusive julgado do CARF sobre isso. Falei até com um aluno esses dias aí. Ah, tá, Teodoro. Desculpa, Teodoro, você tá aqui, meu anjo. Beijo, beijo, beijo. Coisa boa te ver. Fez boa viagem, vi que você curtiu bastante a viagem. Tava em Punta Cana, né, Teodoro? Me corrija aí só se eu tiver errado. Então, quem não fez ainda a inscrição para EPS, né, irmão, mete eu quero aí para ganhar, pegar o link logo, ou vai na minha bio, pega o link, porque 8 horas eu vou acabar aqui, vou entrar no Zoom daqui a pouco, daqui a 8 minutos. Vou entrar no Zoom para dar a aula inaugural de boas-vindas do EPS, a turma nova, que já está com uns 100 e tantos alunos lá, acho que 130, sei lá, nem sei quantos. Cancún, ah, que delícia. É isso aí, pessoal, a pessoa que trabalha com planejamento sucessório e sabe cobrar, estava passando férias onde? Em Cancún. I'm so sorry. Enquanto outros estão cobrando 30 mil para fazer holding, meus ex-alunos estão dando aula, como a Teodoro dá aula, e estão indo passar férias em Cancún mesmo. Que se explodam os que cobram 30 mil, 20 mil. Que se explodam. Maravilha. Aí, cara, você é grosso. Eu sou muito grosso. Sou pouco não, pessoal. Porque lá no lançamento do EPS eu ainda seguro a onda um pouquinho. Né? Então eu sou grosso mesmo, eu gosto de ser grosso. Então vamos lá. Aí, pessoal, é muito caro. É extremamente caro nesse caso. Agora, quando a empresa tem objeto de compra e venda de imóveis, o pessoal fala que eu pareço um pouco com ele, fisicamente e o jeito, né? Eu tô fazendo uma campanha, vocês podiam ajudar na campanha, hein, cara? Galamba e Pablo, aquele e-comercial, sabe? Meter um hashtag Galamba e o e-comercial Pablo. Daqui a pouco eu tô doido para fazer uma live com ele. E aí, galera, quando você tem um bem no ativo circulante como estoque, você vende como estoque. E aí, vender como estoque é tributar o preço de venda. Então, uma empresa que compra e vende imóveis e vai vender um imóvel por 1 milhão, não vai olhar o custo de aquisição em princípio, não. Vai pegar aquele 1 milhão e vai aplicar o custo tributário de venda. E esse custo tributário de venda oscila de 5,93 a 6,73 do preço de venda. Aí não é da diferença. Então, se a minha empresa vende Coca-Cola, faz de conta que é irmão, e eu vou vender a Coca-Cola, quanto eu vendo a Coca-Cola? 1 milhão? Tá bom, aplica aí a alíquota. Qual é o custo? O custo global. 5,93 a 6,73. A questão da imunidade TBI fica potencialmente prejudicada sob a ótica da imunidade condicionada. Mas ontem, no projeto Hold, eu mostrei para vocês que existe um caminho para a imunidade incondicionada. Sabe o que aconteceu essa semana? Eu recebi ontem isso, tá? Ontem. Mais uma decisão de Goiás, de Goiás, caceta, do TJ de Goiás, garantindo uma imunidade incondicionada, ou seja, mesmo para a empresa que tenha a receita de locação e compra e venda preponderante. Então, tá pegando, mosquitinho tá pegando. Ah, mas é em todo o tribunal? Não. É fácil? Não, mas tá ali. Agora, para isso, eu tenho que ter o KNAI de compra e venda de imóveis. E o meu bem tem que estar classificado no estoque.
Pablo, dá para mexer nessa classificação e tal, não sei o quê? A gente tem algumas soluções de consulta que dão uma certa ajuda. Uma certa ajuda, tá? Leiam a COSIT 254 de 2014. Eu vou repetir, quem quiser escrever aí. COSIT, C-O-S-I-T, que é a solução de consulta da Receita. COSIT 254 de 2014. Leiam a COSIT 7 de 2021. E leiam a DIZIT 4028 de 2023. Eu vou repetir, posso? COSIT 254 de 2014. Depois você pode assistir de novo e pegar, tá? COSIT 7 de 2021. E a DIZIT, que é regional, da região 04. A DIZIT 4028 de 2023. Então, tem algumas manobras que permitem que você transite com a classificação do imóvel. Mas, por exemplo, uma coisa que não vai mudar. Se você usou o imóvel, por exemplo, como sede, estando no imobilizado, você não vai mexer nesse imóvel nunca. Esquece, quando vender é ganho de capital. Agora, olha que interessante. É sempre mais caro, Pablo, pagar o ganho de capital na pessoa jurídica? Não. Você quer ver um exemplo? Lembra que eu falei que eu faço muita obra na minha casa? Vocês ouviram dizer que eu faço muita obra? Como eu faço muita obra na minha casa, eu acrescento muito valor. Hoje, se eu vender meu imóvel, a minha casa, é provável que eu venda por um valor menor do que o custo de aquisição. E aí tem um macete que as pessoas não sabem para imóveis financiados. Porque quando você tem um imóvel financiado, todo ano você bota no valor do imóvel o quanto você pagou até ali. Então o seu DEI de entrada, exemplo, o DEI de entrada é 500 mil no imóvel. Presta atenção. Eu dei de entrada 500 mil no imóvel. E financiei 1,5 milhão, exemplo. Eu boto lá, custo de aquisição, 500 mil, naquele ano. Aí no ano seguinte eu paguei uma porrada de parcela lá e tal. Paguei 120 mil. Desses 120 mil, a maior parte são juros. Juros. Só que eu tenho uma parte que é do principal. Não importa. Quando eu declaro que eu paguei tudo que eu paguei. Então, meu imóvel que eu paguei de entrada 500 mil e durante o ano eu paguei 120 mil de parcela, do que tem principal e juros, eu vou botar lá 500 mais 120. E no ano seguinte, 500 mais 100. E no outro ano, 500 mais não sei o quê. Né? 500 não, né? 620 e assim vai. Então, os imóveis financiados acabam tendo um custo de aquisição sempre crescente. Mas a obra, sabe o que significa isso? Que para mim, Pablo, vender minha casa na pessoa física é a melhor coisa. É a melhor coisa. Porque eu vou pagar 0 de imposto. Se eu jogar numa holding essa minha casa, eu não vou colocar essa casa no estoque. Eu vou colocar no imobilizado. Porque quando eu vender, eu sei que eu vou vender por um valor menor do que o quanto eu paguei por ela. Porque o custo de aquisição é impactado com o financiamento, ele é impactado com obra. E aí, quando eu vender, eu não tenho lucro para pagar. Então, onde eu chego com isso, para a gente poder fechar essa live aqui, que eu tenho que começar agora a aula na minha turma nova. Onde eu chego com isso? Vou até ir abrindo aqui logo a turma aqui, para o pessoal poder entrar. Onde é que eu chego com isso? E aí, nesse momento, eu estou ao vivo em 2 lugares diferentes. Eu estou ao vivo no Zoom aqui, enquanto o pessoal da minha turma nova entra no Zoom, e eu estou terminando a live com vocês aqui. Onde eu chego à conclusão? Que não é possível afirmar categoricamente que alugar na física é sempre mais barato que na jurídica. Não é possível afirmar que vender na jurídica é sempre mais barato que na física. Nem é possível dizer que vender um bem do estoque vai ser sempre mais barato que vender um bem do imobilizado da empresa. Por quê? Porque você tem todas essas variáveis que eu apresentei para vocês. O Winner perguntou aí sobre o link para matricular. Winner, escreve eu quero que chegue aí para você agora uma mensagem. Mas caso você não receba, lá no meu Instagram, você vai ter
o link aí na bio. Tá? Então, não é possível afirmar categoricamente esses itens. Aline, para entrar na aula agora, você recebeu um e-mail com um link aí, tá? Qualquer coisa, pega lá manda mensagem para o suporte para eles te mandarem o link. Eu já estou vendo aqui ao vivo comigo o Júnior Contador, a Jéssica está aqui com a gente, um Jéssica escrito bem diferente, hein, Jéssica? O teu Jéssica aí é diferentão. O Túlio tem que escolher outro sobrenome, Túlio, porque tu tá escolhendo um sobrenome aí que, porra, para vender hold, o nome do cara é Túlio Minto. M-I-N-T-O, meu irmão. Aí tu não pode mentir, meu irmão. Eu tinha visto você na live ao vivo, Túlio, e já ia fazer essa brincadeira em breve. Deixa eu despedir o pessoal aqui da live que está aqui comigo no Instagram e a gente já começa a nossa aula aqui, tá bom, pessoal? Pessoal, obrigado aí a vocês todos do Instagram. A live vai ficar salva aqui. Quem não assistiu por completo pode assistir. Quem quiser depois pegar aquelas cosites e dizites que eu mencionei no finalzinho, é só depois pegar o finalzinho da live e anotar, tá bom? Um beijo grande para vocês. Fui que eu vou dar aula agora para os meus novos alunos da PS, que estão aqui para ganhar dinheiro de verdade. Valeu! Deixa eu fechar a live aqui. Vou botar assim